Bem-vindo ao nosso podcast, um espaço para conversar sobre fé, vida e tudo o que move o coração. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas também de família, atualidades, cultura, política, comportamento e muito mais. O papo de hoje já vai começar. Nosso podcast, um espaço para pensar, sentir e crer. Apresentação, Pastor Alberto Miguel. Hoje o nosso podcast começa com uma conversa necessária, daquelas que não são bonitas de se ouvir, mas que são indispensáveis para quem deseja viver uma fé real. O tema de hoje é o levantar depois da queda, porque em algum momento da caminhada todos nós enfraquecemos, todos nós enfrentamos quedas, algumas silenciosas, outras visíveis, algumas são aquelas que poucos percebem, e outras parecem expostas para todo mundo julgar. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar no nosso episódio de hoje, aqui no nosso podcast. Hoje nós recebemos aqui alguém que carrega uma história intensa, marcada por transformação, marcada por propósito, mas também marcada por dor, por luta e por recomeço. Eu não sei se você conhece ou não, Sérgio Brum, rapper de Cristo, escritor, empresário, apresentador de TV, palestrante e tantas outras coisas. Um homem que por muitos anos foi referência de mudança de vida, libertação e também de caminhada com Deus. Foi e que continua sendo, mas que mesmo depois de um longo período longe das drogas, acabou enfrentando um momento trágico na sua vida que o levou a uma recaída, um tempo de queda, um tempo de afastamento, um tempo em que a sua fé talvez tenha sido abalada. E talvez o mais duro de tudo isso não tenha sido apenas a queda, mas a forma como, em alguns momentos, pessoas que deveriam estender a mão acabaram possivelmente virando as costas. Hoje, Sérgio está de volta à igreja, de volta ao caminho, de volta ao propósito. E mais do que contar uma história de erro, ele carrega uma mensagem de restauração. Então, neste episódio de hoje, nós não vamos romantizar a queda, mas também não vamos negar o poder do recomeço. Vamos falar sobre dor, sobre culpa, sobre julgamento, mas principalmente sobre graça, sobre misericórdia e sobre o Deus que continua levantando pessoas. Se você já caiu, você conhece alguém que já caiu também? Ou você precisa aprender a lidar com quem está tentando se levantar? Essa conversa é para você. Recebo hoje aqui meu amigo Sérgio Brum. Serginho, que bom te receber aqui, irmão. É um prazer, uma honra estar aqui. Hoje representa muito para mim, né? Nessa fase de recomeço, né? Estar aqui nesse podcast. E ainda mais com você, que é um referencial, pastor. Para mim, um exemplo e um referencial. E tem uma frase que diz que onde quer que você esteja totalmente ali. E eu estou aqui hoje, totalmente aqui, para conversar, para responder o que for preciso e para edificar as vidas. E de verdade, meu irmão, é muito bom te receber aqui, porque você é isso aí. Resumiu, Sérgio, é isso aí, né? Você não aparenta ser aquilo que você não é, não tenta ser aquilo que você não é. Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito proveitosa hoje, né? Como a gente começou falando aqui, Serginho, você é rapper de Cristo, empresário, escritor de alguns livros, apresentador de TV, palestrante, ou seja, você é uma referência ainda para a juventude da nossa cidade e também para a juventude fora da nossa cidade. Muitas pessoas te olham como referência. Eu lembro a minha filha, enquanto bem pequenininha ali, né, ela olhava para você e ouvia seus CDs, seus raps lá em casa, botava no YouTube, e a minha filha cresceu também tendo você como uma referência de alguém que venceu na vida, de alguém que por muitos anos, né, viveu uma vida ali promíscua, envolvido com drogas, e você conseguiu vencer esse período, você conseguiu se reabilitar.
No entanto, a gente está aqui hoje para falar, não precisa você entrar nesses pormenores, porque a nossa intenção não é trazer lembranças que gerem dor no seu coração. Eu sei o quanto isso te doeu, te feriu, mas o fato e a verdade sobre a sua vida é que você viveu um acontecimento trágico, né, na sua vida. E esse acontecimento ele foi um divisor de águas na sua vida, onde você, eu estou falando aqui com a vista e com a visão de quem viu de fora, quem acompanhou de fora e quem orou muito por você nesse período. Foi um divisor de águas abalando algumas coisas, né, na sua realidade e na sua vida. Agora, provavelmente isso tem abalado também a sua fé, a sua vida com Deus, a perspectiva que você enxergava a vida, enxergava Deus, enxergava a igreja, enxergava todos os âmbitos da sua vida. A primeira pergunta que eu te faço, Serginho, qual foi ou como esse fato que aconteceu, né, trágico que aconteceu na sua vida, como isso afetou a sua fé de uma forma prática e também emocional? Então, pastor, que eu queria deixar bem claro, assim, que em relação a Deus, e eu falo isso do fundo do meu coração, assim, do fundo do meu coração, a minha fé não foi abalada em nenhum momento. Não foi? Não foi abalada em nenhum momento, né? Eu creio nas Escrituras, né? E a palavra de Deus vai dizer que em tudo dai glória, em tudo. O que está fora de tudo? Nada. Então, foi uma fatalidade. Eu posso entrar aqui e falar o que aconteceu, mas eu não duvidei nunca de Deus. A dificuldade que eu tive foi lidar com os meus sentimentos, porque eu vou trazer à luz algo aqui que talvez poucas pessoas repararam no que aconteceu. Né? Aí eu tenho que voltar um pouco lá atrás na minha história. Né? Eu fui um cara que tive envolvimento com drogas, né? E todo viciado em drogas em Teresópolis acaba tendo contato com a criminalidade e cidade pequena e tal. E me converti em 2002, né? Larguei as drogas, me afastei de todo o caminho mal e comecei a pregar o evangelho através do rap, com meu grupo Juízes de Hip Hop. Sim. Gravamos mais de 10 discos, lancei meu livro. Comecei a viajar o Brasil inteiro, cantando, abrindo show, fazendo show, cantando. E até que chegou um momento que eu resolvi parar. Eu resolvi parar de fazer evento e comecei a fazer missões mais em presídio, em centro de recuperação, em casa de detenção de menores infratores e tal, porque ainda não tinha entendido o evangelho ainda, sabe? Eu já tinha realizado algumas coisas, né? Já tinha conquistado algumas coisas, mas ainda tinha uma sede, ainda tinha um vazio existencial. Eu não tinha entendido o evangelho de Cristo. Quando eu saí um pouco de show, de holofote, de evento gospel, de congresso, desse comércio gospel que está aí, e eu comecei a fazer missões, preencheu o vazio que eu tinha e matou a sede que eu tinha e deu origem talvez à minha frase mais bonita, que é: levando água para o meu próximo, eu matei a sede que eu tinha. Levando água para o meu próximo, eu matei a sede que eu tinha. E qual era esse meu próximo, na maioria das vezes? Era da onde eu fui tirado. Eu fui tirado das drogas e do crime. Então, eu sempre fui usado, eu tenho inúmeros testemunhos. Se quiser, eu envio para você botar na edição e tal, de pessoas que foram alcançadas através do meu rap, que largaram as drogas e o crime. O teu público, então, era esse. Era essa galera. Era esse. Tanto que eu Embora você atingisse muitas crianças também. Muitas crianças também. Muitas crianças. E muitas pessoas assim que não tinham envolvimento com drogas. Mas uma vez eu cheguei até a brincar que não sei se foi conversando com o Tico Santa Cruz, teve lá na minha loja. Cara, tem nada a ver com a nossa fé e tal. Ele até perguntou onde eu gostava mais de cantar, em escola, centro de recuperação, presídio e tal, em show. Eu falei, cara, eu gosto de cantar mais em presídio, que não tem como o público ir embora, entendeu? Você só não pode chegar lá e falar: que bom ver vocês aqui, ano que vem, quando eu voltar, quero vê-los aqui novamente. Todo mundo de novo. Né? É um público muito fiel, né? Ficou até o final. Só tem gente bonita, não tem como falar isso lá. Você administrou o ar livre, já viu como é que é ruim estar cantando e o público começa a ir embora, né? Aí. Eu cantei num presídio na Bolívia, aqueles caras de tatuagem no rosto e tal, os caras paradão, só agitando. Aí teve uma hora que eu falei assim: vocês têm que se soltar mais, vocês estão muito presos. Eles, irmão, tá tirando, irmão. Mas aí depois vieram me abraçar, sabia que eu tava ali na pureza e tal. E eu fiz muito trabalho voltado para esse público, né? Só que eu tinha um irmão na minha família.
o meu irmão mais velho, César Brum, que era envolvido também, né, com drogas, com criminalidade, que eu lutei muito para tirar ele dessa vida, entendeu? Foram inúmeras internações, consegui levar ele à conversão ao evangelho, através de uma célula que eu fazia na minha casa, consegui levar ele às águas do batismo e tal, só que ele era dependente químico, ele viciou em crack na cadeia, quando ele esteve preso. Na época que ele esteve preso, não havia crack nas favelas do Rio, mas dentro do presídio já tinha. O sistema é falho, né? Demais, que loucura. E aí meu irmão viciou em crack dentro do presídio e tal, e ele surtava. Às vezes ele estava bem, estava na igreja, era um cara assim, até mais amável do que eu, assim, para lidar com as pessoas e tal, mas quando ele estava drogado, ele se transformava. E um dia eu estava gravando um podcast também com o pastor Bruno Marques, da Igreja de Cristo, né? Pastor Não, Bruno é Marques. da Luz Church. Mudou, mudou, Luz Church, isso mesmo. É. E eu estava gravando um podcast, né, alguns anos atrás, e quando eu saí desse podcast, celular desligado, eu liguei o celular e recebi a pior notícia da minha vida, que o meu irmão havia sido brutalmente assassinado na cidade de... que meu irmão havia sido brutalmente assassinado na cidade de Três Rios, apaulada numa praça de madrugada por 3 indivíduos e tal. Meu Deus. Então, aí que eu quero que as pessoas entendam. Assim, eu não tive crise em relação a Deus. Eu tive crise que... Como é que eu posso fazer entender? Tipo assim... Emocionais mesmo. O público era os caras que eu tentava ajudar. Ah, entendi. Porque foi cracudo de praça. Eram os caras que eu fiz trabalho várias vezes em praças, em vários lugares, que levava alimento, levava uma palavra, chamava para ir para uma clínica, para um centro de recuperação. Foi exatamente esse tipo de pessoa que tirou a vida do meu irmão, entendeu? Seria como as pessoas que você passou a vida estendendo a mão te causassem a maior dor da sua vida. A maior dor da minha vida. Não foi em a relação... sua crise foi ali, a foi minha nisso. crise foi essa. E aí, eu sou humano, sou homem, sou cria, eu nasci no pé do Morro da Pedreira, em Costa Barro, a minha família é toda do Rio, tenho família, né, na Chatuba de Mesquita, então lá tem essa herança maldita e tem essa cultura de vingar o sangue da família, né? E as pessoas falam, cobram, mataram o teu irmão, tu não vai fazer nada. E vocês sabiam quem eram as pessoas? Não, mas sabia que ficava na praça lá. Né? E algumas pessoas vinham falar pra mim, Bruno, descer lá, mano, se você paga uma cerveja, o cara conta o que fez e o que não fez, descobre mole e não dá nada, porque é morador de rua também que matou, pelo que falaram, né? A gente nunca sabe a verdade toda, né? Mas pelo que falaram era isso, e eu fiquei preso num sentimento de vingança, e eu conheço as escrituras, Jesus Cristo foi bem enfático, depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, se você perdoar os homens, seus pecados serão perdoados, mas se você não perdoar, seus pecados não serão perdoados. E isso é tão sério que quando ele ressuscita, ele ressalta isso novamente. E eu tentei continuar cantando, pastor. Tentei continuar ministrando, mas eu virei um artista. Porque eu estava falando de perdão e de amor e meu coração só pensava em vingar a morte do meu irmão. A minha crise não foi com Deus. Aí também entra a questão que no enterro do meu irmão não foi nenhum pastor. Cantei em diversas igrejas nessa cidade. Alguns ligaram, não estava na cidade, alguns, né, têm suas questões e tal, alguns não ficaram sabendo depois e tal, mas eu cantei em diversas igrejas dessa cidade. E sabe naquele momento que você só espera alguém chegar, te abraçar e falar, vinha assim que soube. Eu que tive que dar uma palavra. Eu que tive que resolver tudo no enterro do meu irmão. Eu passei por isso no sepultamento da minha mãe também. É muito triste. Então, isso, e pessoas que depois me tacaram pedra, né? E o que acontece? A minha crise foi em relação a isso, né? Eu tentei continuar pregando, cantando, até que um grande homem de Deus chegou para mim e falou, Bruno, seu trabalho é voltado para dependente químico. Certo, foi certo, para pessoas envolvidas com criminalidade. Falei, sim. E ele falou, se você for fazer um evento em Três Rios, numa praça, nessa praça que mataram teu irmão, e você conta essa história, onde eu estou cantando aqui hoje, meu irmão foi assassinado e tal, e eu faço o apelo lá, o pastor fala, você faz o apelo lá e tal, e um cara se converte chorando e vem, cara, queria te pedir perdão, que eu sou um dos caras que estava junto no dia que mataram teu irmão. Tu tá pronto para perdoar esse cara? Eu falei assim, eu não tô. Ele falou, então tu não tá pronto para pregar.
para voltar a pregar agora. Entende? Sim. E eu fiquei tentando, indo, eu tentava voltar, aí eu voltava, né? E comecei Aí aconteceu uma coisa que, olha só a hipocrisia do meio gospel. Olha a hipocrisia do meio gospel. Eu perdi um contrato que eu tinha com uma produtora, que era 80% da minha renda. Porque eu não estava podendo mais cantar, não estava podendo mais fazer show, estava ferido, falei que tinha que dar um tempo para mim e tal. E com a cabeça perturbada e tal, falei, o que eu vou fazer? Eu vendo roupa, vendo online, atropelando, loja física hoje vende muito pouco e tal. E aí, eu afastado da comunhão, já estava começando a sair, né, procurando, cabeça perturbada mesmo. Aí os amigos começaram, algumas pessoas da igreja me deram as costas, da igreja que eu digo é da igreja em geral, e eu comecei a sair para bar e tal, e eu, cara, tive uma ideia, falei assim, vou botar uma freezer na minha loja e vou vender cerveja lá. Para quem estiver comprando uma camisa, no calor, quiser comprar uma cerveja e tal. E aí eu fiz uma postagem, por essa minha transparência, falando isso tudo que eu acabei de contar aqui. Do sentimento de vingança, do sentimento de culpa que eu tinha. Foi ali que eu soube do falecimento do seu irmão. Sentimento de culpa, sentimento de vingança que eu tinha. Aí falei que tinha pedido desligamento da igreja para não escandalizar e falei que ia vender cerveja na minha loja. As ligações que eu recebia e as mensagens que eu recebia, era todo mundo falando, pô, tu vai escandalizar, mano, tu vai vender cerveja. Tipo assim, eu querer me vingar, tá tudo bem. Eu não perdoar, tá tudo bem. Eu tá com sentimento de culpa. Isso é gospel? Isso aí não tem problema pra vocês? Como é que eu tô ferido? Eu tá com ódio no coração, eu tá querendo me vingar, eu não consegui perdoar. Isso aí vocês não falam, não vão tocar nesse assunto. Vocês vão falar que eu tô vendendo cerveja porque ficou um montão de órfão na minha família. Ninguém ligou para perguntar se os filhos do meu irmão, que foi assassinado, estavam precisando de alguma coisa. Mas ligaram para criticar, mandaram mensagem para falar. Tá entendendo? Tem uma frase de Dostoiévski que ele fala assim: vocês me culparam pelo cheiro da cinza quando eu ainda estava em chamas. Eu estava perdido. Estava em chamas E o pessoal me culpando pelo resultado daquela... Eu não estava sabendo lidar. E tem muitas coisas que eu não sabe. Poucos meses depois morreu um neném da minha família, um sobrinho que seria neto do meu irmão, filho do meu sobrinho. O neném nasceu com saúde e tal. E eu também tive que fazer o velório. Eu estava afastado, tive que dar uma palavra, não foi ninguém, o neném. Gente que não sabe o peso do caixão de uma criança. Gente que não sabe o peso do caixão de uma criança. Perdi meu pai depois que foi atropelado. Foi uma série de fatalidades, pastores. E aí quem vê acha que eu sempre fui assim. Não, me converti em 2012. Eu sempre fui constante. Você conhece meu trabalho. Claro. Eu me afastei por crises existenciais. Eu me afastei por questões pessoais, de relacionamento e tal. Mas eu nunca, surtei. Mas todo lugar que eu ia, pastor, todo bar que eu ia, tinha alguém para dizer que ali não era meu lugar. Então, eu vou chegar nesse ponto contigo. Só pra gente não queimar a etapa aqui. Então, assim, entendido essa parte da sua fé, né, da sua crença em relação a Deus. Agora, mesmo não tendo a sua fé abalada, Sérgio, chegou algum momento nessa história toda, nesse percurso todo, que você percebeu que você estava se afastando de Deus também? A tua fé está lá, intacta, porque fé é uma coisa. Eu posso ter fé em Deus, mas de longe, né? Eu posso acreditar em Deus, mas manter distanciamento de Deus. Esse nosso papo aqui é muito propício hoje, por quê? Porque eu também, obviamente, não nessa proporção que você passou, mas na minha juventude, ali nos 16, 17 anos, eu me afastei também da presença de Deus. Não tive envolvimento com droga, com bebida, com nada disso, casei logo após, mas eu tive meu período de afastamento com Deus. Eu nunca deixei de acreditar em Deus, eu sempre tive uma fé em Deus. No entanto, eu me afastei de Deus, né? Eu me distanciei de Deus. E nesse processo todo, em algum momento, você sentiu que houve esse distanciamento? Não tô falando de igreja, de culto, não. Deus, teve algum momento que você sentiu esse distanciamento de Deus? Aí você vai me responder só sim ou não, porque aí, dependendo da sua resposta, eu já tenho uma outra pergunta para concluir nessa. Você acha que houve esse momento de distanciamento de Deus? Sim. Houve esse distanciamento? Houve momentos que eu me senti assim... Distante, longe. Bom, então,
esse distanciamento, ele foi gradual, ele foi gradativo ou teve um ponto de ruptura? Isso aqui é só pra gente entender. Ou seja, você manteve a sua fé, mas esse distanciamento de Deus, ele foi acontecendo gradativamente, gradualmente, ou chegou um dia que você falou, meu irmão, vou me distanciar, não quero saber, tem um ponto de ruptura aqui, a partir de hoje eu vou me distanciar. Como é que aconteceu isso no seu coração? Então, na verdade, não foi de nenhuma maneira e nem de outra, assim. Essa distância de Deus para mim foi questão geográfica, de lugares. E eu vou te explicar por quê. Sim. Porque Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Se você estiver com ele, ele pode estar em todos os lugares. Ele pode estar, mas você já foi a algum lugar que você sentiu, cara, aqui é uma ausência de Deus nesse lugar. Não há graça, não há presença divina nesse lugar. Eu costumo dizer que há uma diferença, teologicamente falando, entre presença e manifestação. Sim, né? sim. Deus está em todos os lugares com seus olhos, vendo todas as coisas. Exatamente. Mas não são em todos os lugares que Deus se manifesta, que a graça de Deus se manifesta. Exatamente. Né? Então exatamente. Concordo com você então, nesse entendimento. É exatamente isso, entendeu? Então, eu comecei a ir para alguns lugares e ir com certa frequência, talvez isso represente essa ruptura que você disse, né? De como eu passei a frequentar lugares, bares, festas, que havia uma ausência, como você bem disse, da manifestação de Deus. Foi nesse momento que eu comecei a sentir esse distanciamento, né? Porque a partir do momento que você vai a lugares que, né, a Bíblia diz aqui, Jesus vai dizer assim, onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Aí você começa a ir a lugares que não tem ninguém ali em nome de Jesus. Né? O pessoal tá ali em nome da bebida, da droga, do adultério, da prostituição, da sensualidade, da violência. Então, esse afastamento houve. Agora, nos meus momentos assim que eu ficava sozinho, mesmo com tudo isso, e foi uma época que eu lia muita palavra, né? Eu lia muita Bíblia, eu buscava muita Bíblia e tal, e eu lembro que eu tava lendo e estudando, vendo os estudos do livro de Jó e tentando entender tudo isso que tinha acontecido na minha vida, né? Eu comecei a meditar lá em Jó, né? Depois de tantos lutos, tantas fatalidades na minha vida, perdas até materiais e tal, né? De contratos e tal, tantas coisas aconteceram junto. E aí eu tava, né, um estudo que eu fiz sobre Jó, né? Que Jó, no auge da sua dor ali, ele faz 16 perguntas para Deus, e 34 queixas, 34 reclamações. Exatamente isso. E Deus responde ele como? Com 70 perguntas. E aí, naquele dia, eu entendi que Deus, na sua infinita sabedoria, não nos garante resposta para a nossa dor, mas ele garante restauração, porque ele restaurou Jó. Perfeito. E é aí que entra a confiança, né? É a gente não entender o que está vivendo, o motivo pelo que está vivendo, é a gente olhar para a circunstância e a gente não ter semeado nada daquilo que a gente está colhendo, mas a gente ainda precisa continuar confiando, né? De que Deus é dono de todas as coisas. Exatamente. Agora, meu irmão, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Muita gente romantiza esse distanciamento de Deus, né? Eu vejo muita gente romantizando muitas coisas, mas pouco se fala da dor. Nesse processo, Sérgio, qual foi o momento mais difícil desse período para você? Qual foi o momento que talvez, pode ser que tenha acontecido isso, você tenha se visto, não sei, no fundo do poço, dizendo, cara, eu não tenho mais como piorar, tá doendo muito. Qual foi o momento mais crítico para você nesse seu processo de não compreender, né, de não conseguir compreender as suas emoções, conviver com o luto e nesse processo de distanciamento, ainda que geográfico, das coisas de Deus e do próprio Deus? Qual foi o pior momento para você, assim, que você poderia relatar para a gente aqui hoje? Esse é o processo antes da restauração, né? Porque assim, o processo da restauração é quando a gente cai em si e a gente começa a voltar a trilhar o caminho. E eu acredito que antes desse tempo, desse cair em si, a gente tem aquele ápice da dor. Você teve esse período também? Tive, não só um ápice da dor, mas eu tive quase que eu morri. Quase que morreu? Quase que eu morri. Depois de
mais ou menos 1 ano da morte do meu irmão. Eu estava mais de 20 anos sem usar cocaína. E uma noite eu comecei a beber muito. E eu estava querendo ir em Três Rios de qualquer maneira, entendeu? Tipo assim, eu nunca matei ninguém, nunca nem assim, pensei em matar ninguém, assim, mas, tipo, pelo menos eu sempre fui muito envolvido com brigas no passado, né, com violência e tal, e brigava muito na rua, mas eu tinha vontade, pelo menos, em Três Rios e Dá uma coça. dar uma coça em um dos caras que mataram meu irmão e tal, e com os amigos e tal. Cara, e você teve ficou uma um noite, ano com isso, eu carcomendo a sua alma? mais de um ano. Mais de um Mais ano. de um ano. Só que nesse dia eu comecei a beber para criar coragem de ir lá. E quando eu dei por conta, eu estava dentro de um banheiro sujo, de um boteco, usando cocaína. Meu Com 2 Deus. caras. E foi quando eu voltei mesmo, porque eu estava bêbado, não lembrava, quem já usou sabe que a cocaína corta a onda do álcool. E aí quando eu me vi, e usando muito, e eu fui para casa, levei um pouco para casa, e aí quando o dia começou a amanhecer, você falou das crianças, eu comecei a pensar nas crianças que se espelhavam no meu trabalho, sabe, nas pessoas que me admiravam. Lembrei da minha mãe, falei, cara, minha mãe, como é que eu vou olhar para minha mãe, como é que eu vou olhar para as pessoas que acreditam em mim? E aí eu tomei, acho que 4 Rivotril, e meu coração começou a dar picos de acelerava, desacelerava, e eu quase comecei a sentir um braço gelado, a minha face gelado, meu cérebro com tipo um arrepio, assim, um calafrio no cérebro e tal. Eu acho que eu estava tendo um princípio de overdose. E aí eu clamei misericórdia a Deus naquela manhã, quando ia amanhecendo, pedi mais uma chance a Deus. Eu acho que ali foi o fundo do poço mesmo. Não é uma recaída assim, em relação à cocaína. Terapeutas vão dizer que foi um lapso. Porque foi só naquele dia, eu joguei tudo fora, quando eu vi que ia morrer e tal. E nunca mais quis saber disso, né? Na questão do álcool, eu fiquei mais tempo, né, frequentando bares e tal, assim. Mas esse para mim foi o dia foi que o fundo do poço. Foi o fundo do poço. Entendi. Como diz o poeta Sérgio Lopes numa canção, foi como morrer de vergonha e dor, né? É isso. Sérgio Lopes, fera demais, né? Mas... É mal do nome. Se bem que tem o Sérgio Malandro também. Tem o Sérgio Malandro também. Tô falando que eu tô parecendo com ele. Esse aí, só misericórdia. Agora, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, dentro dessa linha de raciocínio. Como que você, na verdade, você sentiu em algum momento, você está contando, né? Chegou ao fundo do poço, e você é um cara muito transparente. Quem te acompanha nas redes sociais sabe exatamente o momento que você está vivendo, que você está enfrentando, né? Tem dia que eu olho lá e falo, o Bruno hoje não está muito legal. Aí no outro dia, olha aí, o Bruno hoje está benção, hoje está tranquilo. Então, você é um cara muito transparente. Você é um livro aberto, digamos assim. Talvez alguém vai dizer que é até demais, né? Mas é o seu jeito. Sim. E nesse processo de transparência, de não querer esconder nada de ninguém, de não querer se esconder atrás de um personagem que às vezes a igreja vai exigir isso de você, né? É o que você falou. Problema nenhum você tá com ódio no coração, problema nenhum você tá querendo vingança. Agora o problema é que você colocou uma geladeira de cerveja lá na sua loja, então isso vai escandalizar. Agora, e eu costumo dizer, cara, que é muito mais fácil isso do que tratar, né? É igual a questão, Bruno, de expulsar demônio. Tem muita gente que vai dizer que tudo é demônio. Por quê? Porque demônio, alguém coloca a mão na sua cabeça, grita, sai em nome de Jesus 3 vezes e vai dizer que o problema está resolvido. Agora, tratar dá trabalho. Exatamente. Né? Cuidar, tratar o caráter da pessoa dá trabalho. Então, as pessoas hoje, infelizmente, preferem um método mais rápido. Mas em relação à igreja, quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando da igreja Filadélfia, que eu sou apaixonado pelo apóstolo Biraci, longe disso. Quando eu falo de igreja, eu falo Filadélfia porque é a sua igreja, né? Sim. Eu falo de uma forma globalizada, eu falo de uma forma generalizada. Em algum momento você sentiu que pessoas da igreja viraram as costas para você nesse processo? E se sim, como que isso impactou esse processo na sua vida? Ou seja, aquilo que já estava difícil ficou mais difícil por causa disso, caso tenha acontecido? Sim. Primeira coisa que eu queria até deixar assim
pontuar aqui, eu estou no processo até de transição agora da Filadélfia, eu estou depois de muitos anos na Filadélfia, por uma questão geográfica mesmo, né? Que eu moro no alto, minha loja é no alto, trabalho até domingo, até 7 horas. Eu fiz membresia e em breve vou ser apresentado na Batista Atitude aqui do alto. Top, assim. benção. Porque é no meu bairro, conversei com o apóstolo e tal, mas eu tenho uma eterna gratidão ao apóstolo. Foi uma pessoa que nunca desistiu de mim. O apóstolo Biraci Xavier me abraçou no momento mais difícil. Eu tenho uma gratidão por ele muito grande. Pastor Wesley também, que está pastoreando lá. Enfim, mas eu vou falar não da igreja de Filadélfia, mas vou falar da igreja de uma forma generalizada, geral, né? de pessoas assim. O problema, pastor, não é nem dar as costas, porque isso aí eu não espero nada de ninguém, entendeu? Não espero. Agora, a questão, as pessoas tacam a pedra em ferida, não saber o que está acontecendo e falar besteira, falar o que não sabe, exagerar. Por que às vezes quando eu erro, às vezes eu posto assim, eu vou lá na rede social e confesso, né? Eu vou no púlpito da igreja e confesso, entendeu? O que incomoda os hipócritas das igrejas é porque eu nunca varri meus pecados para debaixo do tapete. Nunca. Meus pecados estão todos confessados nos meus raps, nas minhas postagens. Nada de errado que eu fiz está oculto. Nada. Eu sempre confessei, eu nunca varri pecado para debaixo do tapete, porque o sangue de Jesus não foi para lavar tapete. O sangue de Jesus foi para nos purificar de todo pecado. Perfeito. E isso incomoda as pessoas, né? E eu aprendi uma coisa. Eu lancei mais de 10 discos, lancei livro, cantei, né, em vários lugares, né? Tive um trabalho conhecido e reconhecido, notório, fui homenageado por autoridades da cidade, juízes da cidade, juízas da cidade e tal, e eu estava sempre em destaque, e é normal, pastor. Você, como eu disse, você é um exemplo, uma referência. Quando uma águia cai, todo mundo vê que uma águia cai, porque a águia voa alto. Agora, quem vê quando uma cobra cai, uma cobra que vive rastejando no chão? Ninguém vê. É isso aí. Porque ela vive ali. Ou então, quando uma galinha cai, né? Eu gosto da frase do Mike Murdock, que a conversa das águias é diferente da conversa das galinhas. Galinha vive ciscando no chão de disse-me-disse, viu que o cara pecou, viu quem caiu, viu quem pecou aí, viu lá na internet, não sei o que e tal. Cara, quando alguém me conta o pecado de alguém, eu só escuto o pecado de quem tá contando. É isso aí. Perfeito. Eu só escuto o pecado de... Então, o que me incomodou não foi pessoas me darem as costas, foi pessoas de que ainda querer me julgar sem saber o que estava acontecendo. Volto a falar, sem saber o que é segurar a alça de um caixão com o irmão todo quebrado a paulada, um velório de tampa fechada que minha mãe não pôde nem despedir do meu irmão por causa do rosto dele que estava desfigurado, não sabe o caixão do peso, o peso do caixão de uma criança e de carregar um pai, e tudo num percurso de 2 anos. Eu acho, não sei se você vai concordar comigo, que uma reação anormal para acontecimentos anormais é uma reação normal. Faz sentido? Faz muito sentido. Acontece uma série de coisas que você não... Né? Muito sentido, muito entendeu? sentido. Você vai ver Jó questiona aqui, demais. mas faz muito sentido. Jó questiona demais. Quando acontece com o Jó, ele fala um monte de coisa. Tá entendendo? Então, uma reação anormal para acontecimentos anormais é uma reação normal. Eu não soube lidar. Talvez outras pessoas saberiam lidar. Eu não soube. Da maneira que foi, não com a morte em si, mas pela violência que foi. E por ser pessoas que eu ajudava, tipo de pessoas que eu ajudava, né? Que são dependentes químicos, então mexeu diretamente, a ponto das pessoas me mandarem print de pessoas falando assim, ele não tirava tantas pessoas das drogas e do crime, por que ele não conseguiu tirar o irmão dele? Olha isso, pastor. As pessoas são ruins demais, né, meu irmão? Tá entendendo? As pessoas são cruéis demais, né? E só Deus sabe quanto estava doendo. Eu te entendo perfeitamente. Só Deus sabe a saudade que eu sinto dele, do meu pai.
Eu imagino perfeitamente. Agora sim, vamos começar a falar de coisa boa. Vamos. Da guinada. Né? Ontem eu ministrava num culto de jovens da nossa igreja, que foi feito lá na minha casa, não é uma célula, mas um culto de jovens que a gente se reúne quinzenalmente, né? E fizemos ontem lá em casa. E a gente estava falando, Sérgio, sobre relacionamentos. E quando a gente para pensar sobre relacionamentos hoje, a gente vai vendo as pessoas cada vez mais se fechando para os relacionamentos. Exatamente por causa disso. Das feridas, das incompreensões, das traições, de gente que a gente estende a mão e amanhã morde a mão que a gente estendeu, né? Que nos apunhala pelas costas. E isso vai fazendo com que a gente queira cada vez mais se distanciar dos relacionamentos, porque são nos relacionamentos que nós somos feridos. Ponto pacífico isso aqui. Sim. Agora, eu entendo também que tudo precisa ter um equilíbrio. Por quê? Porque também são nos relacionamentos que nós somos curados. Sim. Então, o seu motivo de dor, de angústia, de distanciamento, né, do seu chamado, do seu ministério, seja lá de que for, foi por causa de pessoas que fizeram mal ao seu irmão. Agora, eu creio também que alguém foi muito importante, que alguém tenha sido muito importante e muito fundamental para a sua volta também, para o seu levantar também. Então, da mesma forma que pessoas ferem, pessoas também curam. E nesse seu caminho de volta, de regresso ao seu propósito, ao seu chamado, hoje você serve, né, numa missão lá em Itaboraí, a Casa do... Escola de Missões, Casa do Pão. Casa do Pão, a pastora Adriana. Isso, a pastora Adriana a apóstola Adriana. Dudu Cunha. Pessoas maravilhosas. Teve alguém, Sérgio, nesse processo que fez a diferença agora positivamente na sua volta? Porque a gente falou que agora das pessoas da igreja que te julgaram, te criticaram, que jogaram pedra na sua ferida enquanto ela ainda estava aberta, mas por um outro lado, existiu alguém que te deu a mão, que não desistiu de você, que exerceu um papel positivo na sua volta? Alguém marcou você nessa área da vida positivamente nesse processo agora que você passou? De regresso? Vou citar novamente Mike Murdock. Foi muito bom essa pergunta, porque tem uma frase que diz: nunca dê mais tempo a um crítico do que você daria a um amigo, né? Exato. E eu tenho esse defeito, vou ser transparente aqui, de sempre ver, né, as pessoas que tacam pedras e não as que tratam das feridas, né? Uhum. E teve algumas pessoas, pastor, que me procuraram. Se quiser citar o nome, pode ficar à vontade, tá? Então, ou se não quiser também, não tem problema não. Teve algumas pessoas que me procuraram, alguns pastores que me procuraram, alguns amigos, né? Citar assim, vou citar com medo de ser injusto, né? Esquecer alguém. Não, tranquilo. Principalmente o apóstolo Biraci Xavier foi um que sempre me mandava mensagem. Apóstolo Biraci, por isso que me doeu muito sair da Filadélfia, mas por uma questão geográfica, já expliquei, né? Logística, sair né? Eu saio da loja às 7 horas, o culto começa às 7 horas lá do outro lado da cidade, e tendo uma igreja metade, né? Perto da minha casa e tal, né? E o apóstolo Biraci foi uma pessoa. Meu amigo Bruno Verruga tá na igreja em comum agora, o pastor mineiro, foi um cara que também sempre me procurava. E aí, Cocão, me chama de Cocão, vamos tomar um café. Se convertemos juntos, né? Começamos a Juízes e Hip Hop juntos, gravamos muito som juntos. O Ebert, que é um outro amigo meu, jornalista e tal, que me ajudou muito. Alguns pastores me procuraram, pastor Thiago Belinha me procurou, pastor Eliseu Rezende me procurou, pastor Elson, e a pastora Adriana Koenig, né? Foram pessoas fundamentais, então, para te ajudarem nesse processo de volta, né? Eu fiquei uma sequência teve uma sequência de acontecimentos assim, que eu voltava e não tinha força. Na verdade, algumas pessoas podem dizer assim, o cara ia e voltava, mas na verdade eu buscava força para continuar, entendeu? E até isso as pessoas te julgam como se você estivesse brincando. O cara uma hora tá na igreja, outra hora tava no mundo. Não, eu tava fazendo uma força enorme para voltar a ministrar, para voltar para a missão,
mas aí sempre acontecia alguma coisa, sempre vinha, né, veio a morte do meu pai, né, eu tive uma briga com uma pessoa que eu amava muito também e tal. Então, na verdade, essas idas e voltas... Uma série de fatores, né? As pessoas não falam, olha só a força que ele fez para voltar, não, só fala que da inconstância, entendeu? E foi uma coisa que aconteceu nesses 3 últimos anos. Eu fiquei mais de 20 anos constante, né, cantando rap de evangelismo em presídio, pregando, palestrando, sem cobrar R$1 de ninguém, sem cobrar nada, sabe? Tirando dinheiro no bolso, investindo em ministério, investindo em vida, investindo em pessoas. Parece que as pessoas esqueceram tudo. Mas é o que culminou para falar nesse dia. Há um tempo atrás, eu estava numa dessas, né, recaídas, e eu estava em uma situação que eu estava, aqui eu não vou entrar em detalhes, que eu estava num abismo que poderia me levar a outro abismo. Fazia muito tempo que eu não falava com a pastora Adriana e tal. E eu estava numa situação e eu recebi uma ligação dela, uma mensagem no WhatsApp, de madrugada. Muito tempo que eu não falava, que eu não tinha contato e tal. E aí eu fui ouvir, era uma oração dela, de madrugada. E ela, onde que ele esteja agora, Senhor, não sei o que, uma oração assim de quem tinha muita fé que estava acontecendo alguma coisa muito errada comigo naquele momento, estava acontecendo, era um abismo que poderia me levar a outro abismo, e ela orando e correndo o risco de, né, para tu ver como foi uma direção de Deus, de eu estar em casa, dormindo e falar, a pastora viajou, mandou um áudio para mim, fazendo uma oração dessa de guerra, onde quer que eu esteja e tal, e realmente eu estava numa situação bem crítica, que poderia me levar, isso depois dessa recaída, né, nessa minha tentativa de voltar e tal. E aí foi quando ela me convidou para ir lá para a Escola de Missões Casa do Pão, onde vai ter até a Escola de Abacuque agora esse final de semana, que é uma escola de cura e tal, né? Escola de cura para pastores, para líderes. E ela me convidou para passar uns dias lá, e eu passei alguns dias lá e tal, e lá eu abri meu coração, comecei a conversar com as pessoas lá e tal, sobre tudo que havia acontecido comigo. E eu comecei a entender que eu deveria deixar que das minhas feridas saísse poder para curar, como diz a música do Rodolfo Abrantes. Que finalmente eu deveria fazer isso, que das minhas feridas saísse poder para curar. E aí eu comecei conversando muito com os pastores, com as lideranças de lá, e eles viram que eu também tinha muito conteúdo, que eu já discipulei pessoas, né? Eu já acompanhei pessoas. Eles acabaram falando com a pastora que eu deveria fazer parte do time. Falei, esse cara tem muito conteúdo, tem bagagem, né, tem conhecimento teológico. Eu sou um cara que gosta muito de ler a Bíblia, estudar, né, apesar desse meu estilo aqui. Esse óculos aqui não é amarra não, tá, gente? Eu estou até para fazer uma visita ao oftalmologista. Eu estou com uma irritação à claridade, minha vista coça, sai lágrimas e tal. E foi vital para mim. Né? E eles me chamaram para trabalhar lá, e agora eu estou trabalhando lá, servindo lá de segunda a quinta. Que bacana. E aí na quinta-feira eu subo para abrir minha loja no shopping, ou então para cantar. Aí já estou marcando, vou ter uma missão lá em Itaboraí, no centro de recuperação, onde eu vou cantar e vou pregar lá para dependentes químicos e tal. Que bacana. Que bacana. Tô de volta na batalha. E aí, irmão, qual foi o momento o momento chave, o momento crucial que você entendeu? Eu preciso voltar, desse jeito não tem mais como continuar, não dá mais para continuar. Existiu esse dia que você falou, cara, eu preciso voltar? Então, nesse dia que a pastora Adriana me mandou essa oração, foi um momento que eu parei para pensar muito, porque na outra ocasião, antes dessa, que eu quase morri, ela também havia mandado, só que não foi nenhuma oração, foi um convite para passar um tempo, mas acho que nem sei se era na Escola de Missões, era para ir para a Estância Paraíso, lá em Belo Horizonte, né? E ela falou assim, eu estava orando por você, Deus me incomodou e tal, e logo depois eu quase morri, né? Nessa de overdose, por misturar remédios e tal. E aí, logo depois, nesse dia, quando ela me manda essa oração para mim e fala para mim que tinha um espírito de morte naquela madrugada, falei, cara, eu tenho que tomar um posicionamento, senão eu vou... Ali foi a virada de chave. Ali foi a virada de chave, onde eu cheguei lá. A gente tem um pouco de orgulho, né, cara? A gente, quando tem um tempo de caminhada, como a gente é acostumado a pregar, a ministrar, você chegar e ser ministrado por pessoas com menos tempo de caminhada, foi o que aconteceu comigo lá e tal.
É difícil, mas Deus usou muitas pessoas lá, sabe? E foi um momento... Tem sido os momentos, né? Eu estou alguns meses lá, de recomeço, que Deus mostrou para mim que chega um momento na nossa vida, pastor, que a gente acha que está tudo acabado. Esse será um começo, né? Esse será um começo. É isso. Nós nos decepcionamos muito com Deus pelas promessas que a nossa carne nos faz. Nós se decepcionamos muito com Deus por promessas que a nossa carne nos faz. E hoje, Sérgio, você se define hoje como um cara restaurado, como um homem restaurado? Como que você se define hoje? Eu me defino... Desse processo todo que você passou, que você contou esse testemunho aqui pra gente, como que você se define hoje? Alguém restaurado? Eu me defino perfeito. Olha... Mas aí eu vou te falar o significado. O perfeito do latim, Sim. que significa perfecto, feito até o final. Sim. Eu estou no processo. Sim. Né? Eu tô nesse processo de aperfeiçoamento, né? O perfeito não de ter chegado, né? Como Paulo fala, né? Não que eu já tenha alcançado, mas de essa perfeição. Né? Eu tô nesse processo de persistência, de aperfeiçoamento, né? De deixar, entregar a Deus todos os... Deus aceita um coração partido. Isso agora eu quero falar até para quem está assistindo aí. Nessa câmera aqui. Nessa câmera aqui. Deus aceita um coração partido, mas você vai ter que entregar todos os pedaços. Todos os pedaços. E guarda bem isso. É melhor a liberdade da dor de um adeus, de um fim, do que a prisão das falsas expectativas e esperanças. Perfeito. Tem umas 2 perguntas para te fazer aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Já tá bom demais. Tá vendo? Viu, Marcão, mais tempo aí pra gente. Hoje, meu irmão, você entende mais de graça de Deus do que você entendia antes? Como que você entende a graça de Deus hoje, depois desse processo que você viveu e que você passou? Você entende mais do que entendia antes? Porque você já falava muito sobre graça de Deus, nos seus raps, né? Nas suas pregações, nas suas frases, nas suas colocações. E depois da queda e do se reerguer também, você acha que você entende mais de graça de Deus do que você entendia antes? Eu acho que a graça de Deus vai ser sempre inexplicável, assim. Por mais que eu tente entender, esses dias aí aquilo de você dar mais tempo a um crítico do que um amigo, uma pessoa falou comigo, caramba, Bruno, que legal, fiquei sabendo que você tá de volta cantando, pregando, servindo na casa de missões, né? Depois de tudo que tu errou, e Deus foi tão bom contigo, mas você merece, né? Eu falei, não mereço não, mano. Eu acho até que você merece mais do que eu, cara. Eu acho que é pela graça de Deus mesmo. Sabe quando você sente uma maldade na pessoa? Uhum. Depois de tudo que tu errou, mas você merece, não merece carregado de veneno? Eu falei, não, eu não acho que eu mereço, não. A graça é isso, né? É o favor não merecido, né? Graça de Deus, né? A graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é inexplicável, ela é, assim, aos olhos humanos até injusta, né? Mas como é que esse cara foi perdoado? Mas como é que esse cara, depois de tudo que ele fez, né? Algumas pessoas olham para mim assim. Eu lembro que eu encontrei com um cara esses tempos, e esse cara me conhece desde moleque, falou, Bruno, eu te via desde molequinho na barra lá, e você andando com os caras mais velhos, você fumando, você bebendo, arrumando briga e tal. Aí depois fiquei sabendo que tu estava envolvido com os caras mais das antigas, que eram envolvidos com coisa mais pesada, e depois fiquei sabendo que você quase teve uma overdose de 99 para 2000, na época eu era vida louca mesmo, e eu via tu brigando, época de baile funk, cidade pequena, né? Todo mundo vê tudo e tal. E aí, depois, eu fiquei sabendo que uma vez um cara apontou arma pra você no Parque Regadas. E aí, depois você se converteu, começou com esse negócio de pregar através do rap. Aí eu te acompanhava nas redes sociais. Uma vez que eu fui lá no Luiz Caçador, pregar numa igreja lá, confundiram o nosso carro com o carro da polícia. São Gonçalo. Lá tem um tempo lá pertinho. Lá no Complexo do Salgueiro. Uhum. E deram tiro no teu carro. E depois, agora... Você teve essa recaída, né? Que quase... Aí o cara olhou pra mim e falou assim, e você não morre, né, cara? Highlander? O cara me secando. Highlander, assim, 7 vidas? Você não... Então é isso, as pessoas me olham e falam assim, cara, como é que Deus ainda é graça, ainda né, usa, cara? mano? Sinceramente, e a reclama graça... com Deus, porque
É ele mesmo, cara. E a graça é realmente algo que não dá para entender, né? Eu costumo usar uma definição sobre graça, justiça e misericórdia, né? Imagina assim, você, um menor de idade, pega o carro do seu pai um dia de madrugada, sai de casa dirigindo pelas ruas da cidade, e aí você vai, bate no portão de uma casa, derruba o portão de uma casa e o dono da casa vai lá conversar contigo. O que seria justiça nisso? O cara virar para você e falar assim: Bruno, olha só, você é menor de idade, pegou o carro do seu pai escondido, derrubou meu portão aqui. O justo é eu chamar a polícia, chamar os seus pais e vocês vão ter que pagar o meu prejuízo. Isso é justo. O que seria misericórdia? O cara olhar para você e falar assim: Bruno, você bateu, você é menor de idade, saiu de casa, bateu com o carro aqui no meu portão. Vamos fazer o seguinte, fica com o teu prejuízo que eu fico com o meu. Você fica com o teu prejuízo, eu fico com o meu. Isso é misericórdia. Vou ter misericórdia de você. Agora, cara, graça é uma coisa muito doida. Graça é o cara olhar para você e falar assim: Bruno, olha só, você fez tudo errado. Mas fica tranquilo. Não vou contar para os seus pais, vou consertar o portão e vou pagar o conserto do teu carro. Cara, é muito louco. Perfeito, né? Essa definição. Entender, entender a graça é algo assim que realmente a gente não consegue mensurar. Essa eu vou levar para a vida. Né? A gente não consegue mensurar o tamanho disso tudo. E eu fico muito feliz, irmão, que a graça de Deus tenha te encontrado mais uma vez, que na verdade ela nunca tenha te abandonado, né? Que ela sempre tenha estado presente ali na sua vida. E eu tenho, na verdade, não é uma última pergunta para você, mas é um pedido para você aqui, né? Se você pudesse, aqui nessa câmera, que é a câmera direcionada a você, olhar nos olhos, cara, de uma pessoa que nesse momento está caída. Ela caiu, pecou, errou, se distanciou, está ferida pela igreja também e que olha para a vida que está vivendo e acha que não consegue, não tem forças mais para voltar. O que você diria para essa pessoa agora, Sérgio? Eu queria dizer para você que Deus, ele não soma os seus débitos. Na passagem do filho pródigo, quando ele se afasta e ele vai gastar o dinheiro que ele tinha com prostitutas, com vícios e tal, pede herança do pai, que era uma afronta na época, né? Era como se o filho dissesse assim: você está demorando muito a morrer, mas como você não morre, me dá minha herança que eu quero curtir minha vida e tal. E ele foi e gastou tudo, né? E quando ele gasta tudo e se vê desejando as bolotas dos porcos, a lavagem dos porcos, ele fala, né, que vai voltar e vai dizer para o pai que pecou diante do céu e contra ele, que não é digno de ser chamado seu filho e tal. E aí o pai abraça ele. Eu gosto muito quando o Rubem Alves fala sobre isso, o teólogo Rubem Alves, que diz que o pai abraça o filho e fala assim: filho, eu não somo débito, você não me deve nada, você que foi embora, a mesa sempre esteve posta, você que achou que eu era ruim para você, a distância foi na sua cabeça, não no meu coração, né? E aí o irmão mais velho vem com aquele papo: mas pai, eu nunca desviei, você fez uma festa para ele aí, deu um anel pro filho pródigo, né? Deu uma capa e eu nunca desviei, trabalho como escravo e o senhor nunca me deu nada. Aí o pai: eu não somo crédito também não. Então esse é o nosso Deus que nós servimos. É um Deus que não serve, é um Deus que não soma nem débitos e nem crédito. Falei aqui sobre as minhas perdas e falei aqui sobre Jó. E a Bíblia é tão maravilhosa, a palavra de Deus é tão maravilhosa que Jó, se você ler no livro de Jó, quando ele perde 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E perde 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E quando Deus restitui Jó, vem tudo em dobro, né? Vem 14.000 ovelhas, vem 6.000 camelos, 10 juntas de boi, 10.000 jumentos. Os números não sei se estão exatamente assim, mas é tudo o dobro do que ele perdeu
de bens materiais, Jó recebe tudo em dobro. Mas os filhos são só 10 mesmo, não vem em dobro. Porque Deus mostra para ele que ele nunca perdeu os filhos dele. Que os filhos dele estão guardados na eternidade, descansando em Deus, no Jesus Cristo. Que nos momentos, Miguel, nesses momentos que eu fiquei afastado, Jesus Cristo, quando eu estava perdido nos bares, perdido aí no mundão, Jesus Cristo falava assim: olha para mim, eu sou o caminho. Olha para mim, eu sou o caminho. Quando eu via muitas pessoas falando muitas mentiras sobre mim, exagerando até nos meus erros, falando coisas que eu nem estava fazendo, Jesus falava assim: olha para mim, eu sou a verdade. Quando eu segurei na alça do caixão do meu irmão que foi assassinado, quando eu segurei na alça do caixão do meu sobrinho, de uma criança, você não sabe o quanto pesa o caixão de uma criança. E quando eu segurei na alça do caixão do meu pai, Jesus falou: olha para mim, eu sou a vida. Então é isso, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele está te esperando de braços abertos e é só você voltar que vai ter uma festa, vai ter um novilho, vai ter um anel, vai ter uma capa, vai ter honra e vai ter uma folha em branco para você reescrever a sua história. Amém. E não tem poço tão profundo que Deus não possa nos alcançar, né, irmão? Verdade, meu pastor. Cara, obrigado pela tua presença, uma honra a gente te receber aqui, ouvir a tua história, ouvir o quanto você venceu, né, mas essa situação, toda essa circunstância que foi muito dolorosa, e que você está de volta, aí servindo a Deus, cumprindo o teu chamado, o teu ministério e vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. Conta com a gente, com as nossas orações e vamos junto, porque a gente tem muita coisa para fazer no reino de Deus ainda. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado a vocês, obrigado a TV Cidade. Deus abençoe. Tamo junto. E você que acompanha o nosso podcast, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia. Quero agradecer a equipe técnica aqui da TV Cidade e lembrar você que deseja ter o seu podcast. Gostei aqui do ambiente, do podcast, quero ter o meu podcast. Eu tenho várias ideias, eu tenho uma voz, eu tenho algo para compartilhar. Vem aqui para a TV Cidade, ter também o seu espaço, o seu podcast aqui nos nossos estúdios. Entre em contato conosco. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e compartilhe este episódio com alguém. Até o nosso próximo episódio.